Olá, queridos alunos e alunas, ou como eu gosto de dizer, futuros juízes e juízas do TJ Minas Gerais. Eu dou as boas-vindas à nossa revisão em Direito do Consumidor para a prova objetiva. Meu nome é Beatriz Fonteles e nós teremos aqui aproximadamente 50 minutos de aula focada para a prova objetiva. Inicialmente, alguns alertas. O primeiro deles de ordem pessoal. A minha voz não está 100%, para quem já assistiu às minhas aulas pode perceber que eu ainda estou fanha, mas eu acho que estou apta para conseguir levar para vocês o conteúdo. Peço desculpas, mas não quis abandonar a turma, eu tive Covid, após Covid uma sinusite que ficou de presente, mas eu acho que a gente consegue aqui tratar o tema, embora não esteja 100%. Segundo alerta, como é de praxe, essa aula é acompanhada de slides que foram confeccionados por mim que vão guiá-los no decorrer da aula. Não só guiá-los, existem informações que, pela extensão da aula, que é muito curta, vão constar somente dos slides. E, por vezes, eu vou me referir àquela informação, àquele julgado, àquele detalhe que eu coloquei no slide, mas não vou ter tempo de explicar aqui pormenorizadamente, tá? Possivelmente eu irei fazer isso algumas vezes durante a aula. O que eu peço? Assistam a aula e leiam os slides. Eles são pílulas jurídicas que podem ajudar em muito, como vem ajudando as nossas turmas de reta final e revisões de véspera, para a prova objetiva. Não deixem de ler. Além do que eu estou falando aqui, o que eu coloquei nos slides é muito importante, tá bom? Principalmente diante das novidades legislativas e jurisprudenciais que, pipocam em direito do consumidor. Terceiro e último alerta, aqui já de ordem da banca examinadora. Como vocês sabem, essa prova é marcada pela existência de uma comissão específica do concurso e nós temos alguns integrantes da comissão. Para quem foi da nossa turma de reta final desde o começo, não adquiriu só a revisão para o TJ Minas Gerais, houve uma rodada inicial em que nós fizemos algumas apostas a partir da análise inicial da composição da banca. Leia-se, no início da composição nós tínhamos uma desembargadora que era a nossa aposta como sendo aquela que confeccionaria as questões de direito do consumidor ou que estaria à frente disso. E realmente essa perspectiva que nós tivemos veio a ser confirmada. Só que houve uma alteração dos integrantes da comissão. Essa desembargadora saiu e entrou outro no lugar. Vou especificar. Nós tínhamos no início da composição a desembargadora Cláudia Regina Guedes Maia, que atua numa Câmara Cível do TJ Minas Gerais. Posteriormente, após a deflagração do edital, após nós termos esse início de turma, nós tivemos a alteração. Ela foi substituída pelo Dr. Caetano Levi Lopes, tá certo? O desembargador Caetano Levi Lopes, que atua na área especialmente de processo civil. E agora, recentemente, nós tivemos a divisão por matéria e foi constatado que o desembargador Caetano realmente ficará responsável por direito do consumidor, ou seja, a nossa análise inicial da desembargadora era correta, ela que estaria pelo perfil responsável por direito do consumidor, agora é o desembargador Caetano, tá? Ele vai ficar responsável tanto por processo civil como por direito do consumidor. Ouso, inclusive, dizer, pela análise que nós fizemos pormenorizadamente do histórico profissional dele, das comissões que ele integra, do histórico até de palestras e de produção literária, que ele é muito mais voltado para o direito processual civil em si do que para o direito do consumidor. Então nós não temos, como tínhamos em certa medida com a desembargadora, um norte específico. O que é que eu optei por fazer aqui nessa revisão? Considerando essa alteração e essa divisão que foi agora recentíssima. Manter algumas informações que eram relacionadas à desembargadora Cláudia Regina, até porque eles são colegas, né? Pode ser que haja alguma conversa, alguma tratativa, então nós vamos manter algumas pílulas de informação e algumas apostas que nós colocamos a partir da análise do perfil da desembargadora Cláudia Regina, mas também nos atentando a essa substituição. Com esse porém, nós não temos uma produção ou inclinação de magistério, nem de produção literária específica do desembargador para o direito do consumidor. Então aqui ficou um pouco mais às cegas, mas nós vamos fazer esse trabalho e as nossas apostas como sempre, ok? Vamos começar então.
A primeira parte que eu gostaria de tratar com vocês diz respeito à figura do consumidor como um dos elementos integrantes da relação de consumo. De um lado, nós temos os aspectos subjetivos, consumidor e fornecedor, e os aspectos objetivos, produto ou serviço. A figura do consumidor possui 4 referências específicas no Código de Defesa do Consumidor que a doutrina trata como a classificação do consumidor stricto sensu ou standard e classificações equiparadas de consumidores. A classificação mãe, base, principal de consumidor está no artigo 2º caput do CDC, que diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A grande questão doutrinária jurisprudencial é definir o que é esse conceito de destinatário final. E para isso surgiram 2 grandes blocos de teorias. As teorias maximalistas ou objetivas, que como o nome diz, visa somente a aferir objetivamente se alguém recebeu como destinatário um produto ou serviço. Se é maximalista, tenta maximizar o conceito de consumidor para que mais pessoas físicas ou jurídicas se enquadrem nessa concepção, tá? A doutrina diz que essas teorias maximalistas ou objetivas valem-se do conceito jurídico e não econômico de consumidor. Me importa saber tão somente se o produto ou serviço foi destinado a uma determinada pessoa física ou jurídica, se ela o adquiriu como destinatária. O destinatário final, portanto, não é o econômico, é o fático. Beatriz, mas o que é o destinatário econômico? É aquele que adquire como um fim da cadeia de produção ou de consumo. Ele não repassa esse produto ou serviço para frente. É a ideia mãe. É uma ideia aqui muito simplória, né? Eu estou resumindo em miúdos. Mas o destinatário final não é somente para as teorias minimalistas, né? Que se contrapõem às maximalistas. As teorias minimalistas ou subjetivas vão levar em consideração o aspecto subjetivo. Eu quero efetivamente consumir como destinatário do fim da cadeia aquele produto ou serviço, ou eu quero adquirir como um insumo ou como um consumidor intermediário que vai seguir na cadeia incorporando ou repassando esse produto ou serviço de outra forma. Entenderam? Mais ou menos assim? Eu gosto de citar uma linha da cadeia de consumo. E quando a gente tem as teorias minimalistas que minimizam o conceito de consumidor ou subjetivas, é como se o consumidor fosse o fim da linha, tá? O fato de ele continuar na linha não atrairia o conceito de consumidor. Essa dicotomia estanque entre teorias maximalistas ou objetivas e teorias minimalistas ou subjetivas não é mais adotada pela nossa jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça. Hoje, a teoria que é adotada pelo STJ é a finalista, aprofundada ou mitigada. Ela tem temperamentos, a teoria base de que para ser consumidor precisaria ser destinatário final fático e econômico. Ou seja, via de regra, eu preciso ser o fim da cadeia, fática e economicamente. Mas admite-se a mitigação ou o aprofundamento da teoria para se incluir consumidores intermediários, desde que haja uma vulnerabilidade. E aqui a gente sabe que vulnerabilidade para o direito do consumidor é uma palavra polissêmica, que engloba vulnerabilidades diversas, técnica, informacional, financeira. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não é o nosso objetivo da aula. É só para que vocês possam enxergar a vulnerabilidade como vulnerabilidades, assim como já é reconhecido pelo STJ, tá? É comum se dizer que para a pessoa física essa vulnerabilidade é presumida e para as pessoas jurídicas ela tem que ser objeto de prova, tá? É o que mais ou menos vige na jurisprudência. Claro que eu estou simplificando aqui ao extremo a explicação, ok? Mas para além do consumidor standard ou stricto sensu, para o qual nós desprendemos essas considerações, nós temos 3 figuras equiparadas. A do parágrafo único do artigo 2º, que é o consumidor equiparado em sentido coletivo, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, leia-se, já se traz um gancho para a defesa do consumidor em juízo e para os direitos difusos e coletivos que são tratados no título 3 do Código de Defesa do Consumidor. Temos também o consumidor equiparado bystander,
que é o mais famoso dos equiparados, é o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que basicamente vai atrair a responsabilidade pelo fato para as vítimas de consumo, ou seja, aqueles que não são diretamente vinculados ao fornecedor, não fizeram uma contratação com o fornecedor, mas são atingidos de alguma forma pelo consumo, pela relação consumerista, e que, para tanto, há uma equiparação pelo artigo 17 para que não fiquem à míngua de lado da proteção consumerista. E, por fim, lá no artigo 29, nós temos a figura equiparada do consumidor potencial ou virtual, ou seja, são aquelas pessoas que podem estar sujeitas às práticas comerciais ou contratuais de consumo. São pessoas que, num momento até pré-contratual, ficam sujeitos a essa prática, ficam sujeitas, né, no feminino. Ainda sobre a figura do consumidor, nós temos aqui súmulas recentes sobre a aplicação ou não do CDC a determinadas situações. Essas súmulas, pessoal, têm caído basicamente em todos os tipos de provas objetivas de magistratura estadual. Por mais que desde 2018 nós tenhamos provas e mais provas cobrando esse assunto, ele ainda é recorrente, portanto eu preciso rememorar com vocês situações para as quais se aplica o CDC, especialmente consolidadas em súmulas do STJ. Então nós vamos ter a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, a gente já sabe disso. A novidade, que não é mais tão nova assim, é que passou-se a ter uma súmula em que se prevê a regra e a exceção. Aos contratos de plano de saúde se aplica o CDC. Ok, a exceção não estava materializada na súmula anterior que foi cancelada, agora está. Salvo os administrados por entidades de autogestão. Essa exceção não atrai o CDC. Os contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão. Segunda súmula que cai muito, 602. Aplica-se o CDC aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Como regra, as empresas ou pessoas jurídicas responsáveis por empreendimentos habitacionais são sujeitas ao CDC, tá? Ainda mais os empreendimentos do sistema financeiro de habitação. O STJ tem um entendimento de longa data que esses contratos de financiamento atraem a aplicação do CDC como regra. E também atrai aqueles empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Existe uma exceção muito singular com relação a esses empreendimentos habitacionais vinculados ao sistema financeiro de habitação, que é trazida como uma exceção, eu coloquei aqui no slide. Mas eu nunca vi ser cobrada em prova, é uma exceção realmente muito singular. Eu peço que vocês leiam, tem uma tabelinha aqui sobre o que se aplica e o não se aplica. Súmula 563 também cai muito. O CDC se aplica às entidades abertas de previdência complementar. Significa dizer que às entidades fechadas não se aplica o CDC. Nós tínhamos um verbete mais antigo em que não havia essa diferenciação. A jurisprudência evoluiu para diferenciar a natureza jurídica das entidades abertas e das fechadas de previdência. Então, foi cancelado o verbete anterior e formulado uma nova súmula fazendo essa diferença. Aplica-se o CDC às entidades abertas de previdência complementar. As fechadas não se aplica. Súmula 297, super conhecida, aplica-se o CDC às instituições financeiras. Aí eu trouxe algumas jurisprudências aqui consolidadas. Também se aplica o CDC aos contratos de seguro facultativo. Mas quando eu falo de seguro facultativo, eu não incluo o TPVAT, não. O seguro obrigatório ou compulsório de PVAT não atrai a incidência do CDC, a posição do STJ, justamente por ser impositiva a partir da lei e não objeto de uma livre contratação. Por fim, vou fazer referência aqui a um julgado, não é bem sobre ser ou não uma relação consumerista, mas sim sobre a aplicação ou não do CDC à vista de outros normativos. Nós tivemos eu acho que foi em 2017 esse julgado, no STF, uma definição sobre qual norma se aplica aos casos de extravio de bagagem ou de danos materiais ocorridos em voos internacionais. Isso porque nós temos a Convenção de Varsóvia, alterada nesse tocante pela Convenção de Montreal, dizendo uma determinada coisa, notadamente
estabelecendo uma indenização tarifada, ou seja, limitada, para os casos de danos materiais em voos internacionais, em contraponto ao princípio da reparação integral que rege o Código de Defesa do Consumidor como um direito básico do consumidor. Então, nós temos efetivamente uma antinomia aparente de normas que foi solucionada pelo STF pela aplicação das convenções e não do CDC, tanto pela aplicação dos critérios cronológico como da especialidade. Então, nesse recorte específico, danos materiais causados em voos internacionais, nós temos a aplicação das convenções, que prevêem uma indenização tarifada. Mitigam, assim, a regra do princípio da reparação integral. Ocorre que é importante ter em mente esse recorte, porque caso nós tenhamos voos domésticos ou voos internos ou nacionais, nós vamos ter a aplicação do CDC e da reparação integral. Caso nós tenhamos voo internacional, mas indenização por danos morais, também CDC. Mas, Beatriz, como assim? Se o transporte é internacional? Porque as convenções só têm previsão normativa para os danos materiais. Os danos morais não têm. Se nós temos uma lacuna legislativa das convenções nesse sentido, o ideal é aplicar o CDC e, portanto, se for danos morais, vai viger o princípio da reparação integral. Vamos em frente ainda. Também acho importante que a gente faça uma leitura dos direitos básicos do consumidor. Não era uma matéria favorita, mas para além do perfil da desembargadora, nós consideramos que tem sido uma matéria que tem encontrado um assento maior nas provas recentes. Então eu recomendo fortemente a leitura do artigo 6º do CDC. Para além da leitura do artigo 6º, eu vou fazer referência aqui a 2 direitos básicos específicos que constam da redação original e 3 direitos básicos que vieram a partir da lei do superendividamento. São direitos básicos. Nós temos o direito à modificação e revisão das cláusulas contratuais e aqui para o CDC nós temos a vigência da teoria da base objetiva do negócio jurídico em contraponto à teoria da imprevisão que vai ser aplicada lá no Código Civil. E qual o grande detalhe para que seja aplicada a teoria da base objetiva do negócio jurídico no CDC? É que há uma dispensa da análise da imprevisibilidade. O que importa para que tenha esse direito à modificação ou revisão é que haja uma desproporção. Haja fatos supervenientes que tornem essas prestações excessivamente onerosas para o consumidor. Então, o STJ resumiu esses requisitos do artigo 6º, inciso 5, na seguinte expressão: para a teoria da base objetiva, basta que o fato novo superveniente seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato. Ok? O outro direito básico importantíssimo, que geralmente, quando cai, é cobrado em prova, é o direito à inversão do ônus da prova. E aqui eu faço um alerta inicial importante. Nós não temos só a inversão do ônus da prova do artigo 6º, inciso 8 do CDC, que é a clássica. É a inversão ope iudices, a cargo do magistrado, no caso concreto, à vista do preenchimento de algum dos requisitos alternativos ali previstos. Tá? Difere da inversão ope legis, a inversão automática, que é trazida pela própria lei. E há dispositivos no CDC que o STJ entende pacificamente se tratar de uma inversão ope legis do ônus da prova. Eu já vou falar sobre ela. Então, leiam o artigo 6º, inciso 8, e vejam que a inversão ope iudices não é automática, depende da análise do caso concreto, à vista de um dos requisitos alternativos, ou a verossimilhança das alegações, ou a hipossuficiência do consumidor. Detalhe importante, essa inversão do ônus da prova, diferente do processo civil normal, pode ser da ex officio pelo magistrado, independentemente de requerimento das partes. O mais recente sobre o assunto é a jurisprudência do STJ que ratificou, agora em 2021, que essa inversão ope iudices do ônus da prova é uma regra de procedimento ou de instrução, e não uma regra de julgamento. Portanto, a decisão que inverte o ônus ela deve ser
ou anterior da etapa instrutória, ou antes, melhor dizendo, da etapa instrutória, ou se depois, ela tem que garantir a produção probatória, tem que garantir a parte que vai ser incumbida desse ônus de ter a oportunidade de produzir a prova, tá? Como eu disse, convive com situações de inversão ope legis do ônus da prova, como no caso da responsabilidade pelo fato do produto é atribuída ao fornecedor a prova de que há um excludente da responsabilidade, ou que o defeito não existe, ou que não colocou o produto no mercado, ou até a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Tá? Vocês verão também que eu grifei 3 novos direitos básicos do consumidor incluídos pela Lei 14.181 de 2021. Se cair, pessoal, deve cair a letra fria do CDC. Eu peço que vocês leiam atentamente os incisos 11, 12 e 13. Eu vou mencionar somente o 13 aqui e vocês vão me prometer ler os demais. É direito básico do consumidor agora a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida. Ou seja, caso eu tenha um produto, eu vou pegar aqui uma garrafinha de água que eu estou bebendo, imaginem que fosse uma garrafa de 2 litros. Quando você vai no supermercado, você vê o preço unitário. Uma garrafa de 2 litros custa R$ 1,70. Eu não tenho o preço por litro, que é a unidade de medida. Agora é um direito básico do consumidor ter o preço total e o preço por unidade de medida. Isso em litros, em quilos e outras unidades. É claro que eu dei um exemplo básico, mas imagine se forem 5 litros, um valor quebrado. Isso facilita que o consumidor possa efetivamente ver qual é a maior vantagem de preço para ele e evitar inclusive o superendividamento. Ok? Vamos em frente? Eu vou fazer uma sugestão aqui importante. Vou beber água e vou sugerir. É comum que nas revisões de véspera eu invista muito na parte da responsabilidade de consumo, que costuma ser mais estudada por todo mundo. E no final eu dei algumas dicas pontuais sobre defesa do consumidor em juízo. Mas, analisando o perfil das últimas provas de magistratura e a tendência, inclusive pelo fato de ter membros do Ministério Público na comissão, eu inverti aqui na turma do TJ Minas. E eu vou querer falar um pouco agora de direitos difusos e coletivos. Entendam a minha dificuldade aqui numa aula de 50 minutos de trazer tantos temas importantes. Até porque nós temos disciplinas autônomas para alguns concursos de processo coletivo. Então, o que eu vou falar aqui são pílulas, vou direcionar vocês para artigos de lei, para ler, vou direcionar vocês para leitura de alguns slides, que é o que eu posso fazer agora. Eu vou falar um pouco sobre direitos difusos e coletivos e indicar o caminho que eu acho que pode ser mais plausível de cair em concurso. O primeiro caminho que a gente aposta para o TJ Minas é a classificação básica dos 3 direitos coletivos lato sensu, os difusos, os coletivos estrito sensu e os individuais homogêneos. E essa definição básica está na lei, está no artigo 81, parágrafo único, que eu peço que vocês leiam agora. Tanto é que nos slides, vocês vão ver que eu pulo lá para o final dos slides, mais ou menos do meio para o fim, porque como a gente está no penúltimo título do CDC, eu segui a ordem topológica do CDC nos slides. Então, estou no slide aqui já do meio para o fim. E de um lado dos slides eu tenho a previsão legal e do outro alguns comentários. Primeiro deles, interesses ou direitos difusos. Vocês têm que ter em mente que eles são transindividuais, por essência, ou seja, eles pertencem a um só tempo a cada um e a todos que estão numa mesma situação de fato. As circunstâncias de fato é que ligarão os titulares dos direitos difusos e são transindividuais de natureza indivisível. Mas vai além, e é esse o traço distintivo maior entre os direitos difusos e os coletivos estrito sensu. Nos difusos, os seus titulares são indeterminados e indetermináveis. Eu não consigo descobrir quem são todos os titulares. É da própria essência da transindividualidade dos direitos difusos. Já os traços característicos dos direitos coletivos estrito sensu é que eles pertencem a um nicho específico. É uma categoria coletiva que pode vir a ser determinada justamente porque é delimitada
é um mesmo grupo, uma mesma classe ou uma categoria de pessoas. Embora possa haver uma indeterminabilidade de titulares inicial, ela não se sustenta, porque eventualmente eu consigo descobrir quem são todos os titulares integrantes daquele grupo, categoria ou classe de pessoas. E detalhe, também são essencialmente direitos transindividuais, pertencem a todos ao mesmo tempo, indivisíveis, mas eles estão ligados entre si, esses titulares, ou com a parte contrária, não por circunstâncias de fato, como nos difusos, e sim por um vínculo jurídico base, tá? Por fim, os interesses individuais homogêneos, a lei é muito lacônica, muito simplória com relação à sua definição, diz só que são aqueles decorrentes de uma origem comum. A doutrina, porém, demonstra que esses direitos individuais homogêneos, eles são essencialmente individuais, mas são tratados coletivamente por uma opção legislativa de recomendação, de celeridade, de força das decisões judiciais, para evitar decisões contraditórias, etc. Então, essa defesa é essencialmente individual, mas passível de ser feita coletivamente. Há uma opção de ser tratado individual ou coletivamente. E o que esses titulares são determináveis e têm em comum a origem do direito, tá? Então, essa defesa judicial coletiva, ela não impede, via de regra, a tutela individual. Nós vamos ver aqui no slide seguinte uma tabela comparativa com esses traços distintivos para que vocês possam fixar melhor. Em seguida, um tema também muito sensível é a legitimidade ativa para as ações coletivas. Eu não vou ter tempo de falar de todos os legitimados, eu vou falar daquele que está mais em voga, que a gente vê mais problema, que são as associações, tá? Peço que vocês leiam o artigo 82, todos os legitimados com calma, mas eu vou focar aqui nas associações, que estão previstas no artigo 82, inciso 4 do CDC, e tem um dispositivo paralelo similar no artigo 5º, inciso 5 da Lei de Ação Civil Pública, tá? Existem os requisitos básicos previstos na lei para que as associações possam ser legitimadas ativamente à tutela dos direitos coletivos. Esses requisitos, eu já vou tratar um pouco com vocês, mas não vai ser o mote aqui do nosso assunto, não. São eles. Essa associação tem uma constituição na forma da lei, ou seja, deve respeitar os normativos legais para a sua constituição, Código Civil, leis específicas, etc. Existe também um requisito temporal de pré-constituição por pelo menos um ano. Esse requisito não é absoluto, ele pode ser dispensado e o é muitas e muitas vezes na prática, em algumas situações que a gente já vai ver. E o terceiro requisito é a pertinência temática, é incluir entre as suas finalidades a defesa dos interesses de direitos protegidos, seja pelo CDC, seja pela Lei de Ação Civil Pública, ou seja, é um nexo de finalidade. Como eu disse, a própria lei, tanto o CDC como a Lei de Ação Civil Pública, prevêem possibilidade de o requisito temporal ser dispensado, à vista ou de manifesto interesse social ou da relevância do bem jurídico a ser protegido. São hipóteses alternativas, manifesto interesse social ou relevância do bem jurídico a ser protegido. Mas o que pega para as associações é saber se são representantes processuais ou substitutas processuais. É um tema que teve um acento muito importante na jurisprudência nos últimos anos e ainda tem. Hoje nós temos um panorama mais ou menos delimitado, mas ainda é uma questão sensível. O que é que nós temos? A partir da previsão constitucional do artigo 5º, inciso 21, nós temos que as entidades associativas têm legitimidade para representar. É o verbo utilizado no referido dispositivo constitucional. Representar é interpretado como uma representação processual e não uma substituição. Foi assim que, em 2014, o STF entendeu que as associações são representantes e não substitutas processuais, e, por serem representantes, exigiriam a autorização expressa dos associados, seja por declaração individual, seja por aprovação na Assembleia Geral da entidade. Julgado de 2014 previu isso.
tá? Desde o começo, desde 2014, desde quando o STF enfrentou esse tema, que há uma exceção em que todos consideram que as associações são substitutas. É a legitimação para impetração de mandado de segurança, tá, gente? Por quê? Porque surge da própria Constituição a substituição processual. Então, sempre, desde 2014, como exceção, o mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, a associação vai ser substituta. Mas esse entendimento de 2014 do STF, ele veio a ter temperamentos. Depois, por um próprio processo do STF, os embargos de declaração nesse recurso extraordinário com repercussão geral, e depois esses temperamentos foram melhor especificados pelo STJ. Basicamente, chegou-se à conclusão, e essa é a conclusão que vige atualmente, que nós temos duas espécies de ações distintas, dois blocos de ações distintas, e a depender do tipo de ação, nós vamos ter naturezas distintas da legitimidade das associações. Se tivermos ações ordinárias, coletivas, ou seja, sem ritos específicos, nós teremos as associações como representantes processuais, e aí puxa toda aquela exigência de autorização, seja por declaração individual, seja por Assembleia Geral da entidade. Ok. Segundo bloco de ações, ações específicas, com ritos específicos. Ora, nós temos a Lei de Ação Civil Pública. É a ação coletiva mãe, mais comum. E nós temos uma lei que prevê um procedimento diferenciado para a Lei de Ação Civil Pública. Então, a Lei de Ação Civil Pública não é considerada uma ação ordinária. A ação civil pública não é considerada uma ação ordinária nesse sentido. E sim uma ação específica que, como tal, tem outra natureza jurídica a legitimidade das associações. As associações, para a Lei de Ação Civil Pública e outras ações coletivas de ritos próprios, são consideradas substitutas processuais, tá? Então, houve essa evolução no entendimento do STF de 2014. Gente, eu vou só rememorar aqui, porque às vezes é tão complicada essa questão que eu posso dar a informação errada. Então, ação coletiva ordinária, representação processual. Ação civil pública e outras ações de rito específico, substituição processual. Eu tenho aqui todo um slide específico, na verdade são 2 slides, tratando sobre essa evolução da jurisprudência, até nós chegarmos ao entendimento que eu trouxe agora, que é da segunda sessão do STJ. É importantíssimo que vocês façam essa leitura. E para arrematar, vocês vão ver que tem um slide que faz um resumo, ele é bem curtinho, faz um resumo dessas duas situações, tá? Com base nisso, eu vou ter a confiança de que vocês vão insistir nessa questão e vou seguir em frente, para a gente falar um pouco sobre as ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos. Esse tema costuma cair em algumas provas que cobram direitos difusos e coletivos no CDC. E costuma cair dispositivos do CDC, tá? Letra da lei. Eu trouxe aqui os artigos 91, 94, 95, 97 e 100, porque todos eles já caíram de alguma forma, inclusive na sua literalidade. Então, o artigo 94, por exemplo, muito cobrado em provas, que fala que quando proposta a ação coletiva de direitos individuais homogêneos, será publicado um edital no órgão oficial, a fim de que eventuais interessados possam, se quiserem, intervir no processo como litisconsortes. Pessoas físicas como litisconsortes do legitimado extraordinário, do legitimado coletivo. Também costuma cair em prova o artigo 100, que vai trazer o mecanismo do Fluid Recovery. O que é isso? Ora, se eu tenho uma ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, eu tenho, de acordo com o artigo 95, uma sentença condenatória genérica. Ela vai ter a condenação, mas não vai ter a repartição entre os titulares. Por isso, vai se seguir a sentença condenatória genérica uma liquidação imprópria, porque não é uma liquidação padrão. Eu não vou precisar só descobrir o quantum debeatur, né? Quanto cada um tem, e sim também quem são os titulares, já que são determinados por serem direitos individuais que foram tratados coletivamente. Ok?
Pode acontecer, e acontece muitas vezes, de não virem ao processo fazer a liquidação e posterior execução interessados suficientes com relação àquele montante que foi objeto da condenação. Ou seja, vai sobrar dinheiro da condenação ali. Se vai sobrar esse resíduo, nessa medida, porque não chegaram interessados suficientes, pode haver o que a gente chama de fluid recovery. Decorrido o prazo de 1 ano, tá, previsto em lei, sem a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, leia-se com o valor indenizatório, poderão os legitimados coletivos promover a liquidação desse restante, desse resíduo, e a execução da indenização devida. A doutrina atribui a esse mecanismo o nome de fluid recovery. É uma forma de recuperar difusamente, fluidamente, os interesses atingidos desses direitos individuais homogêneos que não chegaram para executar a sentença condenatória genérica, tá? E o destino, né, desse resíduo que é executado coletivamente é o fundo de direitos previsto no artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública, ok? Também peço que vocês leiam atentamente esses dispositivos. E aí nós vamos chegar num ponto que é cobrado. Ultimamente não foi muito, mas costuma ser cobrado e é bem espinhoso nos direitos coletivos, que é a coisa julgada. Nós vamos ter paralelos. Dependendo do direito coletivo em questão, um tipo de coisa julgada. Costuma ser cobrado também aqui na coisa julgada a disposição literal do CDC. Leia-se os artigos 103 e 104. Temos 2 slides nesse sentido aqui sobre a coisa julgada. Via de regra, os direitos difusos atraem coisa julgada erga omnes se forem procedentes. Ou seja, a sentença de procedência, uma coisa julgada que vai ser ou erga omnes, se forem difusos, ou ultra partes, se forem coletivos, ou seja, para todo aquele grupo, categoria ou classe de pessoas. E se a sentença for de improcedência? No caso dos direitos difusos e coletivos estrito sensu, vai depender do tipo de improcedência. Se a improcedência for por insuficiência de provas, nós vamos ter para os direitos difusos e coletivos estrito sensu a previsão das coisas julgadas secundum eventum probationis. Ou seja, só há coisa julgada formal. Se houver prova nova, pode ser reproposta a ação coletiva, inclusive pelos mesmos legitimados da primeira ação, tá? Agora, se a sentença de improcedência for a partir de uma análise de realmente a pretensão ser infundada, aí vai fazer coisa julgada material. A sistemática é um pouco diferente para os direitos individuais homogêneos, tá? A sentença de procedência dos direitos individuais homogêneos também faz coisa julgada material erga omnes para favorecer todas as vítimas e os seus sucessores. Só que a sentença de improcedência não vai seguir aquela lógica dos direitos difusos e coletivos, não. Insuficiência de provas ou não. A sentença de improcedência não é erga omnes. A lei, o CDC, fala que as ações individuais não ficam prejudicadas, tá? Leiam, por gentileza, os parágrafos do artigo 103. Então, nós vamos ter para os direitos individuais homogêneos o tipo de coisa julgada chamada coisa julgada secundum eventum litis, ou seja, segundo o desfecho da lide. Se procedente, beneficia todas as vítimas e sucessores, se improcedente, não prejudica as ações individuais, tá? Permite que continue as ações individuais desde que aqueles sujeitos não tenham intervido como litisconsortes. Tá? Essa parte do litisconsórcio, se aquelas pessoas individuais interviram ou não, também está nos parágrafos do artigo 103. Por fim, o parágrafo 3º traz o mecanismo do transporte da coisa julgada in utilibus, ou seja, a coisa julgada útil, favorável. Se ela for favorável, como a gente viu nos direitos individuais homogêneos que erga omnes para vítimas e sucessores, ela vai beneficiar. Também o parágrafo 3º do artigo 103 vai reforçar esse benefício da coisa julgada favorável nos direitos individuais homogêneos, tá? Leiam, por gentileza. Olha como a minha tarefa que é espinhosa.
Eu já falei horrores, tenho pouquíssimo tempo de aula e ainda tenho que falar sobre uma inovação legislativa importantíssima, que é o superendividamento. Né? Nós tivemos alterações substanciais, especialmente por meio de inclusão de vários dispositivos no CDC, a partir da Lei 14.181 de 2021, que veio como um marco para proteger e evitar o superendividamento. Foram muitas as alterações, muitas. Eu vou focar nas que eu acho que vai cair com maior profundidade para explicar aqui, embora tenham vários slides que eu trouxe algumas questões. Eu vou focar aqui na definição de superendividamento, não vai dar tempo de fazer outra coisa, tá? O superendividamento, antes desse marco legal, era acolhido parcialmente em alguns julgados de tribunais locais e também do STJ, mas nós não tínhamos uma sistemática. Hoje nós temos, inclusive, do artigo 54A, que vai definir o que é superendividamento para fins de proteção legal, quais as dívidas que estão abrangidas, quais as dívidas que não estão abrangidas. Duas premissas básicas, que é repetido durante toda a Lei 14.181, especialmente nos artigos dos direitos básicos e da definição legal de superendividamento. A proteção, o objetivo é a proteção do mínimo existencial do consumidor. Que ele tenha, diante do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, condições de se manter, mesmo diante daquele monte de dívidas que foram contraídas. Mas o consumidor a ser protegido é a pessoa natural. Pessoa natural, se vocês derem um Ctrl F, né, um mecanismo de busca no CDC a partir das alterações, vocês vão ver que pelo menos 3 vezes é especificado que a proteção é da pessoa natural. E de boa fé. A má fé aqui na proteção do superendividamento não é tolerada. E nós vamos ver isso em vários exemplos. Quando nós temos a definição legal, no artigo 54A, o parágrafo 1º é um importantíssimo, porque vai definir o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, ou seja, não venceram ainda. Tanto as vencidas, que já estão exigíveis, como as que vão vencer, sem comprometer seu mínimo existencial. Beatriz, e o que é o tal do mínimo existencial? Quais os parâmetros? A 14.181 não diz, não. Remete para os termos de uma regulamentação futura, tá? É o que basta vocês saberem para a prova objetiva, não vamos complicar. O parágrafo 2º vai especificar o que são essas dívidas e dizer que essas dívidas exigíveis e vincendas por vencer, percebam, dívidas por vencer, englobam operações de crédito, ou seja, eu faço uma operação de crédito, eu tenho as parcelas que já venceram e tenho as que vão vencer, vincendas. As compras a prazo, vincendas, e os serviços de prestação continuada, aqueles serviços que eu pago uma mensalidade. Todo mês eu pago energia elétrica, pago gás, pago água, pago telefonia, também se aplica, tá? E o parágrafo 3º vai dizer o que é que não traz a proteção do superendividamento, o que é que não é tolerado. São compras de má fé, mas exemplos concretos de quando o consumidor, para a lei, não está de boa fé. São elas: as dívidas contraídas mediante fraude ou boa fé, percebam os conceitos abertos, os contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, ou os contratos que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor, tá? 3 situações: fraude ou má fé, eu contrato dolosamente sem querer pagar, ou eu faço a contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Essa é a definição legal. Vocês verão que tem também o 54C, que vai trazer vedações no momento da oferta e vai se somar ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Tem aqui a especificação no slide, eu vou remeter vocês para ele. E existe uma questão super importante, porque lá nos direitos básicos do consumidor, incluídos pela Lei 14.181, nós vamos ver o direito básico à renegociação e repactuação das dívidas do consumidor da pessoa natural superendividada. E essa repactuação pode se dar
por meio de instrumentos da Política Nacional de Consumo, das relações de consumo. Vocês vão ver que foram incluídos dispositivos também no artigo 4º, que trata da Política Nacional das Relações de Consumo, relativos ao superendividamento, como a criação de núcleos de mediação e conciliação voltados a essa situação, mas o próprio Código de Defesa do Consumidor trouxe um mecanismo judicial de repactuação das dívidas, que está lá no artigo 104A. E percebam, olha a importância desse dispositivo. A requerimento do consumidor, então tem que ter o requerimento, pode ser aberto durante um processo, o processo de repactuação de dívidas, tá? E dentro desse processo, haverá uma marcação de uma audiência com a presença de todos os credores. Os credores têm que comparecer. Beatriz, e se não quiser comparecer? Se houver o comparecimento injustificado, o não comparecimento, melhor dizendo, se por uma forma não justificada o credor não comparecer a essa audiência, ele vai sofrer duras consequências. Dentre essas consequências, conforme o parágrafo 1º do artigo 104A, estão, está no slide seguinte, estão a suspensão da exigibilidade do débito daquele credor, daqueles credores que não compareceram à audiência, a interrupção dos encargos de mora, olha só que penalidade, a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida apresentado pelo consumidor na audiência, e mais, esse credor, esses credores que não comparecerem à audiência de conciliação, em que vai ser apresentado um plano de repactuação e que, se for aprovado, vai viger e vai abranger esses credores faltantes, eles, além de tudo, eles seguem lá para o fim da fila de credores. Eles vão ser os últimos a serem pagos. Leiam o parágrafo 2º. Tem os slides todos esquematizados. Então, a partir de um requerimento do consumidor, há um processo de repactuação da dívida, marcada uma audiência de conciliação com a presença de todos os credores, e nessa audiência o consumidor vai apresentar seu plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, tá? Também não se incluem nesse protótipo de repactuação os contratos celebrados dolosamente sem o propósito de pagamento, os contratos de crédito com garantia real, os contratos de financiamento imobiliários e os contratos de crédito rural. São 4 situações que não permitem a repactuação aqui prevista no artigo 104A. Pessoal, eu trouxe aqui para a aula as questões mais sensíveis. Percebam, foi uma aula bem diferente do que eu costumo fazer. Mas vocês verão que eu trouxe também slides sobre responsabilidade de consumo, sobre práticas comerciais e sobre contratos de consumo. Só que são matérias que a gente trata de forma mais batida. Para quem está na nossa revisão, tem essas pílulas no slide. Para quem está desde a nossa turma de reta final, nós tratamos de todos esses assuntos nas nossas rodadas de direito do consumidor. E, inclusive, nós fomos bastante objetivos nessa situação para evitar muito material, tá? Mas, olha, eu peço que vocês leiam, especialmente a parte de práticas comerciais, porque nós temos muitas súmulas que costumam cair com frequência, especialmente na parte de banco de dados e cadastros de consumidores. Eu não vou entrar nesses assuntos, porque a gente já bateu aqui 50 minutos de aula, como eu disse. Eu trouxe de forma diversa os assuntos mais diferentes para tratar na aula, e vocês poderão revisar esses assuntos mais comuns, que não tiveram tanta novidade, pelos slides. Eu peço que vocês atentem para algumas jurisprudências que eu deixei marcadas com relação aos slides. Vocês verão que na questão do responsabilidade pelo fato do produto, houve uma pacificação do entendimento das turmas de direito privado para dizer, com relação aos corpos estranhos contidos em produtos alimentícios, que para a segunda sessão do STJ, seguindo o entendimento da terceira turma, há dano moral in re ipsa por responsabilidade objetiva do fabricante e revendedor, no caso em que o consumidor encontra um corpo estranho no alimento. E a grande questão da pacificação é essa, sem que necessariamente tenha havido a ingestão.
Havia uma divergência entre terceira e quarta turmas sobre a necessidade de ingerir ou não para causar o dano moral em re ipsa, e a segunda sessão afastou essa necessidade. Ou seja, há um atentado à segurança alimentar, ao direito da saúde dos consumidores, mesmo que não tenha havido a ingestão do produto contendo um corpo estranho. É uma grande aposta esse julgado de 2021 da segunda sessão do STJ. Também nós temos um julgado importante, que é a da teoria do desvio produtivo do consumidor, mas é um julgado já um pouco mais antigo, que já foi bastante veiculado e que diz respeito à escolha do consumidor sobre quem ele vai procurar para sanar um vício do produto, que é a responsabilidade pelo vício. É ao consumidor que compete escolher levar o produto viciado ou ao comerciante, ou à assistência técnica, ou diretamente ao fabricante, para ver o vício sanado. Em contrapartida a uma decisão anterior do STJ. Essa decisão da segunda sessão a que eu me refiro, o RESP 1634851, é uma virada jurisprudencial e daí a sua importância, e materializa a teoria do desvio produtivo do consumidor. Por fim, como eu já falei, as súmulas diversas em parte de práticas comerciais, bancos de dados e cadastros de consumidores, e há também algumas novidades em proteção contratual, notadamente em cláusulas abusivas, a partir da lei do superendividamento. Vocês verão também um slide só sobre cláusulas que são consideradas ou não abusivas em contratos de planos de saúde. É super importante esse slide porque vai ter duas súmulas que são super cobradas atualmente, a 609 e a 597. Vai haver 2 julgados da segunda sessão do STJ, um em embargos de divergência e outro em recurso repetitivo. Percebam que em 2021 o STJ, no embargo de divergência pela segunda sessão, pacificou um assunto importantíssimo que diz respeito ao reembolso das despesas médico-hospitalares relacionadas ao beneficiário do plano de saúde. Havia uma tendência a se alargar essa possibilidade de reembolso para quando basicamente o consumidor quisesse. E agora houve um posicionamento mais firme em embargos de divergência para dizer que esse reembolso só é admitido em hipóteses excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado, ou urgência ou emergência do procedimento. Tem outro julgado aqui do informativo 638 do STJ, também segunda sessão, em recurso repetitivo, que diz que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Muitas vezes são medicamentos ainda experimentais do território brasileiro, em processo de requerimento de autorização, mas que não foram autorizados nem registrados pela Anvisa. Então, permitir e obrigar as operadoras de plano de saúde a fornecer esse medicamento seria incentivar uma prática e às vezes um crime de ofensa à vigilância sanitária e que poderia prejudicar a saúde dos consumidores / usuários de planos de saúde, tá? São essas as informações. Espero que tenha ficado regular a aula. Peço desculpas por essas informações muitas vezes soltas, é como a gente consegue trazer a maior parte das informações. E eu desejo profundamente que vocês tenham uma excelente prova e que contem conosco do MEG. Um grande abraço!